nós percebemos que, e claro, e nós gostamos que tudo seja feito com ordem, com critério, com excelência. Afinal, nós vimos aqui cultuar o nosso Deus, nós estamos aqui por propósitos que são eternos, mas sem com isso perdermos esta cultura, este espírito de família que é o que nós somos. Nós somos a igreja, é uma família, queridos. Então tem de haver compreensão, tolerância, tem de haver flexibilidade, para quando as coisas não correm todas como nós estávamos à espera, ou quando alguma coisa sai assim dos detalhes. Não há problema, queridos. O amor tudo suporta, certo? E a palavra manda-nos amar-nos uns aos outros. Está bem? Então é amar os fáceis, é amar os difíceis, é amar os que fazem tudo como nós gostamos, é amar aqueles que parece que são do contra e querem fazer tudo ao contrário. É amar, irmãos. Jesus disse: sereis conhecidos como meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Então nós temos que sempre ter isso presente, porque é fácil nós cantarmos. Tudo o que me acontece coopera para o meu bem. Mas na vida nem tudo é fácil. Está bem? A vida, e todos nós concluiremos sem com muita facilidade. É óbvio, pastor, que a vida não é fácil. Mas pronto, mas o Senhor Jesus disse que Ele nunca nos faltará. Amém? O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Amém? O Senhor não me faltará. É verdade que a tradução mais comum diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ok, só que normalmente o pessoal interpreta logo isto: não me faltará dinheiro, não me faltará emprego, não me faltará saúde, não me faltará tudo aquilo que de bom nós queremos. Mas não é necessariamente isso que o texto diz, está bem? Porque se queres ficar no rigor da afirmação, da palavra, então também não te faltará problema, não te faltará enfermidade, não te faltará escassez, não te faltará chatice, também não te faltará uma série de coisas que nós não queremos. Então, queridos, o que não nos faltará é a sua presença, é o seu amor, é o seu cuidado, é o seu poder, como nós cantámos aqui nesta manhã. Ele não nos faltará. Independentemente das circunstâncias que tu e eu estejamos a viver, agradáveis ou desagradáveis. Posso ouvir um amém? Ele não te faltará. Glória a Deus. Diz lá ao irmão aí do lado: o Senhor não te vai faltar. Os casados aproveitam e dizem assim: quando eu estiver a ser chato, o Senhor não te vai faltar. Quando eu estiver a ser difícil, quando eu estiver, dizem elas para eles, quando eu estiver no TPM, o Senhor não te vai faltar. Quem ainda sofre desse mal, dessa desgraça? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, eu digo estas coisas a brincar, mas estou a falar a sério, está bem? A gente pode dizer grandes verdades com um tom assim ligeirinho. Nós estamos a orar e precisamos continuar a orar pela nossa Jéssica, nossa irmã Jéssica, que na terça-feira, creio que foi na terça, certo? Foi atropelada a atravessar a estrada na passadeira. Por isso fica aqui a dica: procurem atravessar a estrada sempre na passadeira, quando as houver, está bem? Não façam à má maneira portuguesa. A passadeira está ali a 5 metros, mas a gente atravessa fora dela. Não faças isso, querido. Porque se fores atropelado, estás tramado. E assim, se fores atropelado na passadeira: pastor, cruzes, credo, canhoto. Meu irmão, acontece. E sabem porque é que eu estou trazendo este assunto? Por 2 razões. Primeiro, porque precisamos de orar pela nossa irmã, está bem? Porque ela foi atropelada, perdeu os sentidos logo de imediato, foi conduzida ao hospital, sedada, está em coma induzido, porque fez um traumatismo crânioencefálico e agora precisa de recuperar, e vai recuperar em nome do Senhor Jesus. E nós vamos declarando, vamos pedindo ao Senhor, sem sequelas, que a nossa Jéssica volte a ser a nossa Jéssica. Criativa, inteligente, divertida, com toda a mobilidade e mais alguma, em nome do Senhor Jesus.
Mas, irmãos, uma jovem com 27 anos que faz tudo direitinho, atravessa no sítio certo e de repente, isto serve para nos dizer, para nos fazer perceber que nós não temos a vida nas mãos, que nós não controlamos a vida. Graças a Deus que nossa irmã está viva, a lutar pela vida, num certo sentido, mas está viva. Poderia não estar. E nestes 2 últimos domingos eu falei sobre a eternidade, sobre o juízo final. Apesar de que não se ouve falar muito sobre isto nas igrejas, porque isto não é o discurso mais agradável de se ouvir, não é o discurso que nós queremos ouvir. A gente gosta daquele discurso: tu vais ser, tu vais ter, tu és capaz, tu, e parece que nós é que somos o centro disto tudo. Irmãos, o centro é Cristo. É tudo dele, por ele e para ele. Nós não podemos esquecer isto. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Nós somos dele, nós viemos dele, nós vivemos por ele e nós voltaremos para ele um dia, em nome do Senhor Jesus. E hoje, e provavelmente no próximo domingo, se o Senhor assim o permitir, eu vou continuar um pouquinho nesta temática, porque, irmãos, porque é a doutrina fundamental do cristianismo bíblico, porque há para aí muita espécie de cristianismo que eu não sei onde é que foram desencantá-lo. Mas pronto, então hoje gostaria de continuar e para isso gostava de voltar a ler 1 João 4,17, que diz assim: à medida que vivemos em Deus, o nosso amor é aperfeiçoado, é amadurecido. Glória a Deus. Assim, por isso o quê? Porque o nosso amor está a ser aperfeiçoado, porque nós estamos a saber amar cada vez mais, a amar cada vez melhor. Por causa disso, nós não teremos medo no dia do julgamento. Glória a Deus. Vamos encarar esse dia com total confiança. Porquê? Porque somos como Cristo. Aqui neste mundo, pondo isto de forma que os irmãos percebam com mais facilidade, aqui neste mundo, nós somos como Cristo. Olha lá para o vizinho aí do lado, vê lá se ele se parece com Cristo. Será que ele fala como Cristo? Será que ele ama como Cristo? Será que ele perdoa como Cristo? Será que ele é comprometido com os propósitos do Pai como Cristo? Será que ele se esforça para cumprir os mandamentos como Cristo? Será? Porque o que o nosso irmão João nos está a dizer é: eu tenho toda a confiança em enfrentar. Ele está a dizer: eu sei que eu vou. João, irmãos, estamos a falar, é o apóstolo João que nos está a escrever. Ele está a dizer: eu sei que eu vou enfrentar esse dia, o dia do julgamento final. Mas eu estou totalmente confiante, tranquilo, seguro, porque como Cristo foi neste mundo, assim eu sou também. E eu tenho de parar e pensar: e eu? Será que isto é verdadeiro na minha vida? Será que eu sou como Cristo neste mundo? Aperfeiçoado no amor? E Hebreus 6, que nós também lemos na semana passada, que nos diz: por isso, prossigamos e ultrapassemos a fase elementar dos ensinamentos e da doutrina de Cristo, o Messias. Prossigamos. Vamos em frente. Tem de haver progressão, queridos. Avançando firmemente em direção ao que é completo e perfeito e que pertence à maturidade espiritual. Que não estejamos novamente a lançar o fundamento, e eu suprimi todos os outros e só deixei este, está bem? Não estejamos novamente a lançar o fundamento, ou lançando o fundamento do juízo e da punição eterna. Todas essas são questões sobre as quais vocês já deveriam estar plenamente inteirados há muito tempo.
É a versão amplificada. Está bem? Sabem que é bom nós... seria tão bom que todos os crentes desta igreja estudassem a Bíblia, lessem a Bíblia, comparassem as versões, viessem me incomodar com questões. A sério. Sabem quem é a pessoa que mais me coloca questões acerca da Bíblia? Uma criança com 11 anos. Uma criança da nossa igreja com 11 anos. Coloca-me questões com alguma frequência da Bíblia, da palavra. E coloca-me questões, irmãos, que me dão algum trabalho, digo já. Mas o autor está-nos a dizer, são questões sobre as quais tu e eu deveríamos estar plenamente inteirados, deveríamos ser conhecedores delas há muito, muito tempo. Ou seja, porque são os fundamentos, são os alicerces, são os pilares. Ou seja, toda a construção da vida cristã tem de ser feita em cima destas verdades básicas. E esta, de que nós vamos continuar a falar nesta manhã, é básica. É fundamental, é essencial para que nós tenhamos uma vida cristã top. Porque toda a gente quer ser maravilhoso, abençoado, toda a gente quer uma vida vitoriosa. Nada contra, irmãos, o Senhor quer que tu a tenhas. Jesus disse que veio para nos dar vida com abundância. Jesus veio para nos dar vida com abundância. Mas isso não vai acontecer de qualquer maneira. E nós temos que entender isso. Então, queridos, juízo ou julgamento, punição eterna, são doutrinas basilares, essenciais, fundamentais, incontornáveis de Cristo. Então são parte essencial daquilo que tu e eu precisamos conhecer desde o princípio, irmãos. Todas essas são questões sobre as quais vocês já deveriam estar plenamente inteirados há muito, muito tempo. Por isso, nesta manhã, meu querido, dá-me a tua melhor atenção, está bem? Se alguém aí do teu lado te incomodar com conversinhas, com comentários, dá-lhe uma canelada, tens a minha autorização. E não me incomodes. Este assunto é sério demais para nós deixarmos que ele entre por um ouvido e saia pelo outro. Amém, queridos? Então, e por ser tão essencial, irmãos, Jesus abordava com frequência este assunto de inferno. Espantem-se, se quiserem, mas Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E ouçam, e ele não se poupou aos detalhes. Jesus não disse, há um inferno aí, lá no finalzinho, para alguns. E pronto, não se preocupem muito acerca disso. É um inferno, uma coisa qualquer lá. Não. Jesus fez uma descrição. Jesus disse, olha, atenção, ele definiu claramente o que é que está reservado para muitos. E em nome de Jesus, eu espero que tu faças para que não sejas um deles. Se eu estivesse aí, dizia, amém, eu não vou ser, em nome de Jesus. O Senhor vai me dar graça, eu vou conhecer esta verdade. Então, irmãos, Jesus fala claramente acerca do tormento que é. E sabem, o pessoal diz assim, pastor, Deus é misericordioso, Deus é cheio de compaixão. Por Deus ser cheio de compaixão, é que Jesus teve toda a intenção de falar acerca dele e dizer, atenção pessoal, cuidado, para que vocês não terminem. Na verdade, não se termina nada, queridos. E esse é que é um problema. É que tu és eterno, irmão. Tu és eterno. Tu nunca te tornarás inexistente. Tu surgiste sobre o planeta, tu existes e existirás eternamente. Com o telemóvel a tocar ou sem ele. Culpa, agora não posso atender, estou na igreja.
Irmãos, nós precisamos de parar e pensar. Por que razão é que Jesus falou mais acerca do inferno do que acerca do céu? Não era melhor ele ter falado do céu? O céu maravilhoso, vai ver isto, está aquilo, lá aquele outro. Aham, é assim, tem paredes, tem isto, tem aquilo. Não sei, não faço ideia o que é que tem, o que é que não tem. Tenho algumas noções por aquilo que a palavra de Deus descreve. Mas Jesus foi mais detalhista acerca do inferno do que do céu. Porquê, irmãos? Por que será? Pastor, era para assustar a malta. É como o Halloween dos nossos dias, é para assustar a malta. E por falar em Halloween, irmãos, pelo amor de Jesus, não envolvam as vossas crianças no Halloween, queridos. É diabólico. É festa em honra à morte. É culto a demónios, queridos. Não é nada inocente. Não é nada inocente, irmãos. O que o mundo faz é promover uma cultura de aceitação, uma cultura é mascarar aquilo que é morte com uma cara agradável. Fujam disso, irmãos. Não ponham as vossas crianças nisso. Mandem lá um recadinho para a professora. O meu filho não participa. O meu filho não se envolve. Porquê? Porque é contra os meus valores. É contra aquilo em que eu acredito. Mas depois a criança pode ser penalizada. Irmão, Jesus disse: quem por amor a mim perder a vida, até lá ganho. Essa história de cristianismo sem preço, irmãos, não existe. Não existe. Por isso, a palavra diz: quem quiser viver uma vida que agrada a Deus, sofrerá perseguições. Coitadinho do meu filhinho, vai ser discriminado lá na escola. Irmão, se ele for discriminado lá na escola pelo posicionamento em cima da verdade, Deus não deixará de te honrar, Deus não deixará de te abençoar. Deus nunca chamou a igreja para ela ser politicamente correta. Eu sei que às vezes não é fácil, meu querido irmão. Meu filho mais velho passou por isso na escola. Por causa do carnaval. Uma guerra com a professora, irmãos. Mas está aí. Tem traumas. O único trauma que eu acho que ele tem é pôr a louça na máquina. Mas pronto, nós estamos a trabalhar isso. Ele vai ficar liberto desse trauma antes de casar, irmãos. Obrigado, Diana. Então, irmãos, eu gostava de ler convosco esta história que Jesus contou. Lembram-se da história do rico e do Lázaro? Está em Lucas capítulo 16. E diz assim o texto para nós nesta manhã. Jesus continuou porque já vinha a falar sobre esta temática. Depois vocês leiam lá em casa os versículos anteriores. Pelo menos o resto do capítulo. Ou os versículos anteriores do capítulo. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Era rico e gostava de festa. Se fosse nos nossos dias, ia para a discoteca todos os dias. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá ao longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mau. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. E nós já continuaremos a ler o resto, está bem? Esta não é uma parábola, irmãos. É uma história. Porque se vocês forem ver,
normalmente nas parábolas Jesus não citava nomes. E aqui Jesus está citando o nome de uma pessoa, é um personagem verídico. E pela forma como Jesus abre a história, irmãos, abre o relato deste episódio, pelo uso de nomes, menção de pessoas, nas parábolas isso não acontecia. Então Jesus não está hipoteticamente a criar uma história para ilustrar verdades, princípios espirituais, como Jesus normalmente fazia nas parábolas. Eram factos reais. Agora, entendam isto, está bem? Eu não vou gastar muito tempo no detalhe das parábolas, aliás, desta história. O rico não foi para o inferno por ser rico, e o pobre não foi para o seio de Abraão por ser pobre. Está bem? Pobreza não é sinónimo de alguma coisa que seja agradável a Deus, assim como a riqueza em si também não é sinónimo de maldição, de forma alguma, queridos, de forma alguma. A palavra de Deus é clara em dizer que Deus tem prazer na prosperidade do seu povo. Agora, que tu tenhas prosperidade em nome de Jesus, mas que a prosperidade não te tenha a ti. Tu sejas senhor dela e não ela senhor de ti. Porque o que mais existe na nossa sociedade são pessoas vivendo em função da riqueza, escravizados por mamon. Por isso Jesus disse o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, não o dinheiro, está bem? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, rapidamente, irmãos, o que é que Jesus nos diz acerca? Jesus está a falar da condenação eterna, está a falar do inferno, nesta parábola. O que é que Jesus diz? Primeiro, é um lugar de sofrimento consciente. O rico reconheceu o Lázaro e Abraão. Ninguém pense que quando partir desta vida, que vai tornar, vai ter aí uma mente em branco, não vais lembrar de nada, não vais saber nada, vai tábua rasa. Não, queridos. Vamos manter a consciência, vamos saber quem fomos, vamos saber quem fomos e quem eram os outros. Percebam que Lázaro, quando Jesus conta esta história, este episódio, Lázaro e o rico, que Jesus não cita o nome, reconheceu Abraão. Abraão provavelmente tinha vivido muitos séculos antes dele. Também não podemos afirmar isso com toda a certeza, não é? Mas isto para dizer o que é a consciência. Eles podem, quem está no mundo, vamos dizer assim, irmãos, quem está do lado de lá da vida, ouve, vê, sente. É aquilo que só por esta palavra, por esta história, por este episódio, nós podemos extrair assim no imediato. Em capítulo 10, versículo 28, nós não vamos ler, Jesus disse que tanto a alma como o corpo sofrerão. Tanto a alma como o corpo. Espera lá, então, Jesus está a dizer que do lado de lá, quando nós fecharmos os olhos, quando nós expirarmos, dermos o último fogo de vida aqui na terra, nós vamos ter corpo, algum tipo de corpo, algum tipo de matéria. Não me perguntem, explique lá isso. A gente não pode explicar o que a palavra de Deus também não diz com mais detalhe. Mas Jesus disse, quer a alma, quer o corpo, sofrerão neste lugar de condenação. E é um lugar onde não existe saída. É o que Jesus está a dizer. Quem está do lado de lá não pode nunca passar para o lado de cá, nem vice-versa. É o destino eterno, irmãos. Nós temos de perceber que é de eternidade que Jesus está a falar. É um lugar, irmãos, de total solidão, de total desespero, de total angústia. E eu creio, aqui é a minha convicção pessoal, que será um lugar de lembranças eternas. Por isso será ainda tão mais difícil. Agora, há uma verdade neste relato que Jesus faz, irmãos, que é uma verdade poderosa e que nos dá o título da mensagem de hoje: convencido ou convertido? Eu estou convencido ou estou convertido? E eu já vou ajudar os irmãos e completamos a ideia, está bem, no próximo domingo que vem, porque senão ficaríamos aqui para até, sei lá,
1h30 e eu não quero cansar os irmãos. Lucas 16, porque o rico faz um pedido a Abraão, né? Eu estou aqui em tormento, ele que venha aí, que me molhe o dedo e venha-me refrescar, venha refrescar a minha língua. Então era um lugar difícil e Abraão responde, é impossível, não há hipótese, o destino final é inalterável. Versículo 27. Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até à casa de meu pai, lá na terra, porque tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. O pessoal fica aí a brincar. Não, eu prefiro ir para o inferno. Lá é que está a festa, lá é que está, lá é que é bom, lá é que estão os raves. Lá é que está o quê, irmãos? Jesus disse, é um lugar de sofrimento, é um lugar de punição, é um lugar de condenação, é um lugar eterno. E eu já vou ler mais alguns versículos dos muitos que nós temos na Bíblia, em que Jesus, queridos, de forma direta, Ele mesmo está a falar acerca desta realidade. E reparem se a resposta de Abraão, queridos, é ou não significativa para aquilo que nós queremos deixar aqui para aquilo que eu quero deixar aqui convosco nesta manhã. Mas Abraão respondeu. O rico pede, envia lá o Lázaro. Ou seja, ressuscita o Lázaro. Não sei qual é que seria a ideia dele. Que ele vá lá tipo fantasma, ou não sei, ou que apareça mesmo em forma humana, não faço ideia. Mas envia lá o Lázaro para alertar os meus irmãos que estão lá embaixo, porque eles estão na mesma loucura que eu. Eles estão no mesmo registro de vida que eu e que me fez chegar aqui. Era o que ele estava a dizer. Ao que Abraão responde: seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar. Que eles os escutem. E o rico responde: só isso não basta, pai Abraão. Respondeu o rico, não é? Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Quando Jesus refere aqui, irmãos, Moisés e os profetas, Jesus está-se a referir à palavra escrita. Vamos dizer que é um sinónimo daquilo que tu e eu carregamos nas nossas mãos, a Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus. E o que Abraão está a dizer àquele rico é: eles têm a palavra, ouçam-na. E sabem, nós somos a geração que valoriza mais a experiência do que a palavra. Nós estamos sempre à espera de ter uma sensação, à espera de ter uma comoção, à espera de ter uma visão, à espera de ter uma experiência aí sensorial qualquer. E elas têm o seu lugar e elas de facto vêm também solidificar a nossa fé, a nossa intimidade com Cristo. Mas, irmãos, a palavra é essencial. E o pastor prova isso. Prova. Lembra comigo, 1 de Pedro 1:23. Diz assim: porque fostes regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio do quê? Da palavra de Deus, viva e permanente. Irmãos, é por isso que é tão importante conhecer a palavra, pregar a palavra. O próprio apóstolo Paulo disse que a fé vem pela pregação da palavra, ou por ouvir a palavra. Sim ou não? Sim. Qual palavra? A minha? Não, a de Cristo, irmãos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então o que Jesus nos está aqui a dizer é: aquilo que converte o homem,
Aquilo que o convence e o converte, queridos, é a palavra, é a exposição da palavra. Por isso, nós hoje somos a geração que gosta mais de cantar do que de estudar a Bíblia. A gente gosta mais de pôr lá um CD. Agora já ninguém põe CDs, né? Agora a gente ainda estou na geração antiga. Né? A gente abre lá o Spotify e YouTube e pomos lá música. Ótimo, fantástico, irmãos, eu também o faço. Mas eu não deixo de me dedicar ao estudo desta palavra. Claro, é sua obrigação, é pastor. Se o pastor não estuda, o que é que nos vai dizer aqui no domingo de manhã? Queridos, isso não te isenta da tua própria responsabilidade. Queres ouvir Deus? Lê a Bíblia. Pastor, eu não ouço Deus. Claro, não lês a Bíblia. Nós imaginem o que seria, não é? Imaginem o que seria eu levantar-me de manhã lá em casa, passar pela esposa, no caso. Por falar nela, ela mandou um beijinho aos irmãos, está bem? Livrei-me agora. Já não me estava a lembrar disso. Ela mandou, dá lá um abraço à igreja. Eu dou sim, ela foi pregar à Night da Parede, que eles estão de aniversário, então foi lá pregar. Mas imaginem que eu passo por ela e não a cumprimento. Ela faz parte da minha vida, mas não lhe dou bom dia. Não lhe digo, amor, sabes que eu te amo. Eu digo isto todos os dias à minha esposa. Eu amo. E ela responde, eu também te amo. E às vezes ela é a primeira a dizer, amor, eu amo-te. E eu, bolas. Mas imaginem o que é, irmãos, passa-se uma semana inteira e só no domingo é que eu olho nos olhos dela e digo, amor, tu sabes que eu te amo. É aquilo que muitas vezes os cristãos fazem com Deus. É só no domingo. O domingo é o dia do Senhor e os outros são do diabo. Irmãos, todos os dias são dele, todos os dias são por ele, todos os dias são para ele. E eu tenho de perceber, irmãos, que é por meio da palavra. Qual palavra? É esta palavra escrita. E que Deus vai fazer questão de te revelar os segredos e os mistérios que estão contidos nela. Agora, as experiências ótimas, elas vêm e são fundamentais também, mas elas não substituem nunca o valor, a relevância, a importância da palavra de Deus. E é bom ter experiências. Sabem que conhecem aquelas experiências, talvez já tenham visto algum programa sobre isso, sobre, como é que se chama? Aqueles relatos de quase morte, há um nome próprio para isso, em inglês. Bom, não interessa. Aquelas pessoas que, ou na mesa de operações, ou quando estão a ser reanimados por uma paragem cardíaca, elas saem do corpo. A pessoa sai do corpo e vê o procedimento clínico que os médicos fazem. Elas têm uma experiência por momentos de que estão num lugar de luz ou num lugar de trevas. São experiências que, no fundo, nos ajudam a concluir, para quem não tenha a palavra de Deus por suficiente, que há vida depois da morte. Há vida depois da morte, queridos. O mundo espiritual é real. Nós temos que perceber isso, irmãos. O mundo espiritual é real. O cristianismo não é uma vida só, não é uma vida, não é uma experiência de vida para nós termos uma vida aqui mais fácil, ou termos alguma fé que nos ajuda a ter estabilidade emocional. Não, irmãos. É vida ou morte eterna. É disso que estamos a falar, é disso que Jesus trata. Foi por isso que Jesus veio. Leiam comigo um outro texto. Está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Queridos, e olha, a coisa aqui aperta um bocadinho para o nosso lado. Está bem? Mas não há problema, eu garanto que tu vais sair daqui vivo. Diz assim, Apocalipse 21, 8. Reparem o que Jesus está a dizer. Os covardes que deixam de me seguir e voltam atrás
e aqueles que me são infiéis. Ok? E os corruptos, e os assassinos, e os imorais, e aqueles que convivem com demónios, e os adoradores de ídolos, e todos os mentirosos. O destino deles é onde, irmãos? É no lago que queima com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Irmãos, quem é que está a dizer isto? Jesus. É Jesus que está a dizer, irmão. Os covardes que deixam de me seguir. Que deixam de seguir a quem? A Cristo. É o Senhor Jesus que está a fazer esta afirmação. Agora, boas notícias, pessoal. Eu gosto deste Cristo que o Senhor Jesus mostra, olha, é terrível, mas calma. 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ouçam o que o Espírito está a dizer à igreja ou às igrejas. Não é aos incrédulos. É nós, é mim. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Ufa! O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte, irmãos? O lago que queima com fogo e enxofre para sempre, em solidão, com consciência. Um lugar terrível, irmãos. Um lugar terrível. E a malta diz assim, vocês vão ouvir este discurso em muito lado, mas como é que um Deus bom alguma vez prepara um inferno para as pessoas, para a sua criatura? Meu querido irmão, eu quero te dizer o seguinte, no dia em que o abençoado do Adão, lá no princípio, traiu Deus, porque desobedeceu à descarada, queridos, vou dar aqui não é uma colher de chá, é o chá inteiro às senhoras. Irmãos, Eva foi enganada e ela come do fruto e não aconteceu nada. No momento em que Adão desobedece, queridos, aí sim, na hora, ele perde a glória de Deus. A gente fica aí a dizer, quando chegar lá vou perguntar a Eva isto e aquilo. Pergunta, mas é o Adão, olha lá, ó seu cabeça dura. Por tua causa é que a minha vida lá embaixo foi o que foi. Terra maldita, problemas, aflições. Mas, querido, isto para dizer o quê? Deixa lá o Adão em paz, que ele está lá na glória também. O que é que eu ia dizer? Deus poderia, quando aconteceu, irmãos, porque Deus tinha dito, no dia que comes do fruto morrerás, Deus poderia ter decidido, acabamos com eles agora já, acabamos com o planeta, acabamos com isto tudo, destruímos isto tudo e vamos começar tudo de novo. Deus poderia ter optado por aí, irmãos. Deus não deve nada a ninguém. Deus não tinha obrigação nenhuma de ter sido misericordioso. Porque foi misericordioso. Deus deixou o homem ir. Vais pagar a fatura da desobediência. Por toda a desobediência, todo o pecado tem uma consequência. Ok? Mas lá naquele momento, irmãos, Deus, na sua misericórdia e compaixão, fez uma promessa. Nós já chegaremos lá rapidamente, está bem? Então, lembram-se do primeiro versículo que nós lemos? Porque o nosso amor está sendo amadurecido, nós estamos a caminhar como Cristo. Neste mundo nós estamos a caminhar como Cristo. Então, irmãos, quando assim é, nós não sofreremos o dano da segunda morte. Falar sobre inferno, sobre tormento eterno, irmãos, não me assusta minimamente. Eu só tenho de caminhar com Cristo e para Cristo e ter ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito do Senhor me diz à igreja. Ok? Agora, vocês leram com... Eu sei que não leram com atenção, só leram uma vez, não é? Mas depois os irmãos, eu sei que vocês vão ler estas coisas, vão conferi-las. Será que o pastor não nos está a enganar?
Será que o pastor não nos está só a querer meter medo para ver se a gente anda na linha, que é para ele ter menos trabalho connosco? Não, não, irmão. Eu quero encontrar-te um dia lá na glória. Bem, querido. Apocalipse 21:8, irmãos, mostra-nos 3 categorias principais de pessoas que arderão no lago de fogo. Estarão lá neste tormento eterno. Primeiro, as pessoas que deixaram de seguir Jesus. Seguiam Jesus, mas voltaram-lhe as costas. Mas é viver a vida como eu quero. É um direito que todos nós temos. Depois, aqueles que me são infiéis. Pessoas que lhe foram fiéis e que agora se tornaram infiéis. Ninguém nasce fiel. Está bem? Neste planeta ninguém nasce fiel. Toda a gente nasce separado de Deus. Okay? Então, tornámos-nos fiéis e depois optámos por ser infiéis. Vocês, vou-vos dar aqui, para quem gosta de estudar a Bíblia, vou-vos dar aqui um tópicozinho para vocês fazerem um estudo por vossa conta e risco. Livro da vida. Vocês façam uma pesquisa online por livro da vida. E depois concluam algumas coisas. Vai ser fantástico, irmãos. A sério. Vão por mim, acreditem em mim. Vocês acreditam no pastor da igreja? Glória a Deus. Então façam isso. Logo à tarde, amanhã no vosso tempo devocional, não é? Abram o browser e ponham lá livro da vida. Não, o browser não, que isso vai-vos logo condicionar com as opiniões de uma série de malta. Abram uma Bíblia online e ponham lá na busca livro da vida. Vocês vão ver basicamente Deus a dizer 2 coisas. Escreve e risco. Ou escreve e apago. E depois concluam. É para não acharem que é a opinião do pastor. Então vocês vão perceber o Espírito de Deus a falar convosco. Vocês vão perceber esta palavra a falar convosco. Pode ser, queridos? Está na altura, irmãos. Está na altura de chegarmos à mesa e prepararmos e cozinharmos nós a refeição. E não esperarmos que alguém ponha lá o nestumzinho já preparado, a papinha preparada. Mas pronto. Mas isto nesta manhã de Nestum não tem nada, irmãos. Isto é uma feijoada à boa maneira portuguesa. Está bem? As pessoas que deixaram de segui-lo, as pessoas que lhe foram infiéis e os pecadores que nunca chegaram sequer a andar com Cristo. Quem? Os corruptos, os assassinos, os imorais e aqueles que convivem com demónios. Como assim conviver com demónios? Não, isso não acontece. Então Jesus enganou-se. Irmãos, eu nunca esqueço uma cena. Bem, os miúdos foram todos para a Nike Kids. Mas eu nunca esqueço aquele dia em que uma menina com 8 anos de idade, irmãos, 8 anos de idade é um franganito deste tamanhinho. 8 anos de idade, irmãos, que entrou pelas portas da igreja de Peniche, agarrada por 4 homens. E eles viam-se e desejavam-se para conseguir segurar aquela criança, possuída por demónios. Possuída por demónios. Irmãos, é terrível. Terrível. O diabo não respeita ninguém, irmãos. Quando Jesus diz, porque a palavra dele não passa, Satanás vem para matar, roubar e destruir. Irmãos, Satanás não assinou a carta da ONU em que as crianças têm direitos e por aí fora. Irmãos, mata, rouba e destrói. Agora, o mais incrível foi a pastora senhora, minha mãe, a dizer: irmãos, o culto estava a decorrer. Imagina, o culto está a decorrer assim. Não estávamos na pregação, estávamos no momento de louvor. E de repente, a porta da igreja era, agora já não é, agora tem um biome, mas na altura era bem no corredor central da igreja. E aquele alarido todo lá à entrada e a criança, irmãos, uma menina com 8 anos, irmãos, tinha uma voz de um homem adulto, aquela voz cavernosa, típica
dos demónios, irmãos, e aquele pai, e aquele irmão, e acho que era um tio ou dois, já não me lembro. E a pastora vê aquela cena e diz: soltem a criança. E eles: não, se a gente solta a criança, ela vai partir isto tudo. Soltem a criança em nome de Jesus, irmãos. E eles soltam a criança e afastam-se. A sério, não estou a inventar, irmãos. Perguntem à pastora Elvira e perguntem se calhar a mais alguns lá daquela época. Irmãos, eu estava no início da minha fé cristã, irmãos, genuinamente convertido a Cristo. Porque antes disso eu nem sei se convencido era. Mas depois de me ter convertido, fiquei convencido que estou convertido. E a criança vem andando assim pela frente. Terrível, irmão. Terrível. E nós perguntamos, qual o pecado de uma criança de 8 anos para ser possuída por demónios daquela maneira? Provavelmente, se calhar não pelo pecado da criança, mas por aquilo que os pais decidiram fazer. Ficaram de fora aqueles que convivem com demónios. Lembro-me também um bocadinho já mais à frente, irmãos. Aí já tinha passado por aquela experiência de ficar fechado na casa de banho com alguém possuído por um demónio, e foi escola prática à força, irmãos. Sério, Deus tem umas formas estranhas às vezes de nos pôr nos processos. Mas pronto, mas naquela altura eu e a Sandra, nós sempre que havia estes casos lá na igreja, e haviam com muita frequência, nós íamos aconselhar. Então às vezes a maior parte do nosso tempo do culto, irmãos, era lá nos gabinetes com malta a manifestar demónios, irmãos. Aquilo era, meu Deus do céu, a gente ia cultuar ao Senhor, irmãos, e tínhamos que estar ali a tratar daqueles casos de possessão ali às claras. Mas pronto, e não sabíamos aquilo que sabemos hoje, não teria sido bem mais fácil. Mas de qualquer maneira, isto para dizer o quê, irmãos? Lembra-me que às vezes nós lemos a Bíblia e nós achamos que Deus transladou Filipe lá ao deserto. Deus agarrou em Filipe e levou Filipe pelo ar para que Filipe se aproximasse lá da carruagem do eunuco, lá da rainha da Etiópia, que ia voltando para a Etiópia. E nós lemos estas coisas e achamos, ou então quando Elias, não é, corre e consegue correr de forma mais veloz do que a carruagem do rei Acabe, por uma ação do Espírito de Deus. E nós lemos estas coisas e achamos que a gente acredita, mas o quê, irmão? Mas o quê? É como aqueles que dizem assim: Deus não faz essas coisas. O diabo pode, irmãos, Deus não pode. O diabo pode pôr lá os bruxos em África a levitar, mas Deus não faz essas coisas. Deus não é sensacionalista. Meus irmãos, Deus pode todas as coisas. O poder pertence a Deus, irmãos. Mas lembra-me desta senhora que ela chega à igreja, conta a história. Enfim, o demónio manifesta-se lá nela, e quando estamos com ela no aconselhamento, ela diz: os gatos falam comigo. E eu: ok, boa, os gatos falam contigo. Não são os gatos, são os demónios que possuem os gatos. Isso acontece, pastor? Acontece, irmãos. O mundo espiritual, irmãos. É real, irmãos. É mais real que o mundo natural. E sabem quando é que tu vais perceber isso com toda a certeza? No dia que morreres. Só que também quero te dizer o seguinte, irmão. No dia que tu morreres, já não voltas. É que a palavra de Deus diz: ao homem está ordenado viver e morrer uma única vez, irmão. Mas voltando lá a este relato e àquilo que eu quero deixar, para voltarmos aqui ao texto, e para sairmos daqui nesta manhã, irmãos, convencidos e convertidos. Uma coisa ou outra, não, tem de ser as duas. Ela está a falar connosco
E, e ela diz, o demónio que me possui acabou de entrar aqui na sala. E quando ela diz isto, ela fica possuída ali na hora. Nós expulsamos e por aí fora. E o demónio tem de sair, irmãos. Jesus disse, em meu nome expulsarão demónios. O demónio sai, ele não pode ficar aqui a fazer espetáculo, pandã e... Não. Só que o problema é que aquilo que dá acesso aos demónios à nossa vida é uma coisa chamada pecado. Se a pessoa continua na prática do pecado, ela sai daqui sem ele, lá fora ele está à espera. E o Senhor Jesus disse, atenção que a casa fica limpa, arrumada, mas se fica vazia. O que saiu, mas volta, só que já não volta sozinho. Traz mais uns quantos. E é o Senhor Jesus que está a dizer, por isso é que o estado da pessoa fica pior do que antes. Então, irmão, tem de perceber que o pecado... E atenção, isto não é só princípio espiritual para os pecadores, para aqueles que não têm Cristo. Nós que somos igreja, o pecado para nós é... Não, irmão. O pecado na tua vida e na minha também abre a porta para a operação de demónios na nossa vida. Talvez não fiques possuído, mas ficas perturbado, ficas oprimido e há uma série de desgraças a acontecerem. É que a palavra de Deus nos diz, a nós, igreja, não deis lugar ao diabo. Está bem? Eu sei que todos vocês sabem isto e eu só estou a lembrar porque os irmãos não precisavam sequer que eu dissesse isto. Mas esta senhora, porquê que ela foi parar ali à igreja, irmãos? Porquê que ela foi à procura de alguma resposta? Depois de já ter andado por todo o lado e mais algum. Porque um dia ela acorda no cemitério. Um dia ela acorda, abre os olhos e está deitada em cima de uma campa no cemitério. Às 11h45, agora já não me lembro bem do horário, mas pronto. Aonde? Na Atoguia da Baleia. Onde é que esta senhora morava? No Casal Moinho. Irmãos, do Casal Moinho. À Atoguia da Baleia. A pé, irmãos, a pé. Não são menos, sei lá, 45 minutos, 1 hora. E ela deitou-se em casa. Eram 11h30 da noite, por aí. Deitou-se, estou um bocadinho a adormecer e de repente, quando acorda, irmãos, está literalmente, fisicamente. Não foi um sonho, uma visão. Ela acorda em cima da campa, de uma das campas no cemitério da Atoguia da Baleia, em pijama, porque a pessoa normalmente, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu quando me vou deitar, eu tiro as calças, a camisa e durmo de boxer ou de pijama, não é? Ela fez a mesma coisa. Camisa de noite, acorda conforme se deitou. O que aconteceu, irmãos? Os demónios que a possuíam levaram-na literalmente, transportaram-na de casa para o cemitério. Porquê é que nós não fazemos culto no cemitério, irmão? Eu podia fazer um culto. Vamos, irmãos, domingo que vem o nosso culto vai ser no cemitério de Benfica, lá no meio das campas. Irmãos, porque o cemitério é um lugar de morte, irmãos. Não é que nós tenhamos que entrar, ninguém agora... agora quando entrar num cemitério vou olhar por cima do ombro. Não, querido, entra lá, vai lá despedir-te de quem te vais despedir. Entra com confiança, maior é Deus que está na tua vida do que tudo aquilo que, enfim, do que todos os enterrados que por ali estão. E atenção, quem faz mal aos vivos não são os mortos, está bem? São os vivos. Okay? Os mortos já foram. E ela levanta-se, a praça de táxis é bem próximazinha lá do cemitério, na Atoguia da Baleia, e ela corre para a praça de táxis, irmãos, estava um taxista, por incrível que pareça. Estava um taxista na praça de táxis, quase perto da meia-noite. Ou seja, era impossível, irmãos. Era impossível. Humanamente falando, era impossível ela conseguir fazer aquele percurso em 15 minutos. Fazer tudo aquilo em 15 minutos. Isto para dizer o quê? O mundo espiritual é real, irmãos. Anjos são reais, demónios são reais, Deus é real, o diabo é real, irmãos. E nós temos que perceber isso.
Que isto aqui não é os ajuntamentos, o cristianismo. Irmãos, não é só mais um aspecto da nossa agenda. Não é só uma filosofia, uma forma de estar na vida. É tudo, irmão. É tudo. Vida com Cristo, vida para Cristo. É tudo. Agora reparem, irmãos, a seriedade disto é que não, a seriedade do quê, pastor? Da condenação eterna, do juízo eterno. Irmãos, é que não há escapatória. Quem lá entra já não sai. Apocalipse 20:10. É o Senhor Jesus a falar. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Não é um castigo de um século, irmãos. É a eternidade. Marcos 9:47, 48. Reparem o que Jesus disse. Se um dos teus olhos faz com que tu peques, arranca-o. Irmão, repara o que Jesus está a dizer. É o Senhor Jesus, irmãos, que está a dizer. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Jesus, qual é o problema de um pecadozinho? É só uma desobediênciazinha. É só uma mentirinha. É só uma traiçãozinha. Foi só uma conversinha a enfiar. Foi só um bocadinho de veneno contra aquela pessoa, contra a outra. Foi só uma criticazinha. Até, o que eu disse até é verdade. Eu só falo a verdade. Pois é, eu falo a verdade, mas para empurrar o outro para baixo. Mas é verdade. Está bem? Ouçam a pregação do domingo passado, quem não ouviu, está bem? Vai lá ao YouTube, vai lá ao nosso canal e vai lá ouvi-la. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Irmão, imagina o que é. Querem fazer experiência aqui agora? Não é? Com jeitinho, irmão. Enfia o dedo no olho e começa a fazer pressão. Tu vais ver a aflição que começa a ser. Agora Jesus está a dizer, arranca-o. É o teu, Pauleta, não é o dos outros, está bem? Estes irmãos. E Jesus continua a dizer, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Eu não sei exatamente o que é que Jesus quis dizer com vermes. Vermes que não morrem. É que na eternidade nada morre. Vermes que não morrem. Vermes que corroem a nossa carne. Meu Deus do céu, que horror, irmãos. Jesus estava mesmo a querer assustar a malta. Não, irmãos, Jesus não estava a assustar ninguém. Jesus estava a falar da realidade dos factos que estão adiante de todos nós. Por isso Jesus está a dizer, o pecado é tão terrível, precisas de removê-lo a qualquer custo. Foge dele. Mateus 25, irmãos. Volto a dizer, são palavras de Jesus. Irmãos, e se eu fosse colocar todas, nós estávamos aqui à vontade mais meia hora só a lê-las. Só lê-las. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Jesus está a falar para quem? Para pessoas, irmão. Jesus está a falar que o rei dirá aos que estiverem à esquerda, na separação. Jesus está a falar de uma separação. Ovelhas para a direita, bodes para a esquerda. E com isso Jesus estava a usar uma figura que quem o ouvia entendia claramente. Porque os pastores, e a pastorícia era uma das atividades principais daquela cultura, eles sabiam que havia alturas que eles tinham que separar as ovelhas para serem tosqueadas das cabras que não precisavam de ser tosqueadas. Mas pronto, isso é outro assunto. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não criou o inferno para o homem, irmãos. Deus criou o inferno para Satanás e para os seus anjos. Antes de existir homem, antes de existir humanidade. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Leiam comigo ainda, Deuteronômio 5:29. Irmãos, aqui nós vemos o lamento de Deus por toda uma geração. Deus não...
Quando a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do pecador, irmãos, porque quem morre afundado no seu pecado, o destino é este, irmão. Deus não tem prazer na morte do pecador. Só que nós temos de perceber, irmãos, que Deus é justo. Ele é o justo juiz. Deuteronômio 5:29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O desejo de Deus, irmãos, é que quer eles, quer os seus filhos fossem tão abençoados que tudo lhes corresse bem por toda a eternidade. Para sempre. Irmãos, para sempre não é durante uma semana. É para sempre. Deus não usa as palavras ao acaso. Deus não é como nós. Deus não é como nós, irmão. A gente às vezes diz coisas da boca para fora e, mas não era bem isso que eu queria dizer. Não, irmãos. O que Deus diz é isso mesmo que Ele quer dizer. E aqui Deus está a dizer, e reparem, irmãos, para sempre. A toda uma geração, irmãos. Quem me dera. Sabem o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos de ser movidos pela eternidade. Nós precisamos de construir a nossa vida em função da eternidade, irmão. Não em função de 100 anos. Para 100 anos, irmãos, faz todo o sentido. Uma casa, um carro, dinheiro na conta, carreira, valores aos filhos. Para 100 anos, ok. Tudo isso pode ser o foco, irmãos. Mas se o nosso foco for a eternidade, irmãos, tudo isso é muito relativo, é muito secundário. É temporal, irmãos. Tem a importância que tem. Qual é, pastor? Pouca. Pouca, irmãos. Reparem no que Deus está aqui a dizer. Deus não disse, guardem durante algum tempo. Não. Diz, guardem em todo o tempo. À segunda, à terça, à quarta, de manhã, à tarde e à noite, enquanto dormes, enquanto no turno da noite, no turno da manhã, em todo o tempo, guardem os meus mandamentos. E ele também não disse, em todo o tempo guardem alguns dos meus mandamentos. Ele disse, guardem todos os meus mandamentos. Agora pergunto eu, algum dos senhores e das senhoras conseguem, em todo o tempo, guardar todos os mandamentos? Não. Então, como é que Deus está a requerer ao povo de Israel? Quem me dera que eles tivessem tal coração, que o desejo deles fosse temer a Deus e guardar em todo o tempo todos os meus mandamentos. Irmãos, sem entrar aqui na questão agora da lei e da graça, sobre isso falaremos numa outra ocasião. Por esta razão, queridos, por esta razão é que eu e tu somos réus de julgamento. Por essa razão é que eu e tu estaremos um dia diante do trono de Deus para sermos julgados. Só que para nós, igreja, para aqueles que verdadeiramente, irmãos, se arrependem, a mensagem do Evangelho, eu quero te dizer isto, irmãos, a mensagem do Evangelho não é vem a Cristo para Ele melhorar a tua vida e facilitá-la. Não. A mensagem do Evangelho é arrepende. Arrepende. Arrepende do quê? Arrepende dessa vida pecaminosa. Arrepende dessa desobediência aos mandamentos. Arrepende só de viveres um tempo e outro não. Quanto dá jeito, quanto tu achas. Arrepende. E deixa Cristo mudar a tua vida. Deixa Cristo mudar a tua essência. Deixa Cristo gerar em ti essa semente incorruptível. É a natureza dele em nós, irmãos. É a natureza dele em nós, irmãos, que faz com que eu não seja mais escravo de vícios, que faz com que eu não tenha
que eu não tenha prazer no pecado, que eu não tenha, irmãos, prazer no materialismo. É a transformação da palavra de Deus em mim para me fazer andar como Cristo, em função daquilo que Cristo valoriza, em função desta identidade que é Cristo. Irmãos, e porque nenhum de nós consegue cumprir isto, é que todos nós nascemos em pecado, todos pecaram, separados, estão da glória de Deus. Ninguém nasce anjinho, irmãos. Toda a gente nasce com esta natureza inclinada ao pecado, fruto do que aconteceu lá no princípio, lá no Éden, quando Adão, irmãos, deliberadamente decide trair Deus, desobedecer a Deus. O homem, nessa altura, irmãos, assume esta natureza pecaminosa que é transmitida a todos os seus descendentes. Por isso é que Jesus é chamado de primogênito entre todos os seus irmãos. Depois de Adão, irmãos, ouçam, depois de Adão, que foi chamado filho de Deus, mais ninguém foi filho de Deus, a não ser Jesus Cristo. Não tenho tempo de falar sobre isso, mas este lugar chamado Hades é transitório. Assim como o seio de Abraão é transitório. Aqueles que morreram crendo em Deus, temendo a Deus, irmãos, não foram para o céu. Foram para este lugar em que aguardavam que Cristo consumasse a obra da salvação. Por isso é que, apesar de que o homem pecou lá no princípio, irmãos, Deus, movido por compaixão e misericórdia, porque era aquilo que eu estava há pouquinho a dizer, Deus poderia ter simplesmente, vou acabar com isto tudo e pronto, e mato o Adão e a Eva e acabo com a criação e acabou-se, ponto final, parágrafo. Mas Deus, movido por compaixão, por misericórdia, Deus fez ali uma promessa: da semente da mulher nascerá ou seja, nascerá um Salvador que vai resolver este problema, que vai criar todas as condições para que te convertas. Por isso é que a mensagem dos apóstolos era essa. Por isso é que Pedro, quando prega lá em Atos, no capítulo 3, a sua primeira pregação é: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrepende. Irmãos, muito daquilo que nós vemos acontecer aqui na igreja, quem quer receber Cristo, levanta a mão. Não é arrependimento, irmãos. Nem, muito menos conversão. Conversão é mudança de vida, irmão. Conversão é um quebrantamento que me faz perceber: puxa, eu estou tão longe de Deus. A minha vida não tem nada a ver com Cristo. Eu preciso mesmo de me arrepender. E esta é uma obra que só o Espírito de Deus, só pela palavra, é realizada em nós, irmãos. Nós temos as igrejas cheias de convencidos que estão salvos, mas não estão convertidos. É por isso que a vida deles não muda, é por isso que não abandonam os pecados, é por isso que não abandonam os vícios, é por isso que não saem, irmãos, da cepa torta. Nunca se renderam a Cristo. E nós estamos aí prestes a comemorar mais um Natal, irmãos. E a promessa é que da Virgem nasceria um. Irmãos, é maravilhoso, irmãos, aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Jesus era filho de Deus. Jesus não pôde nascer com as duas naturezas, quer do pai, quer da mãe, humanas, porque senão ele nunca seria capaz de viver uma vida isenta de pecado. Por isso ele foi gerado pelo Espírito. Por outro lado, ele teve que surgir do ventre de uma mulher. Porquê? Porque quem traiu Deus foi um homem, teria de ser um homem a ir à cruz resgatar, redimir, conquistar de volta essa autoridade. E a Bíblia diz, irmãos, é um dos últimos textos que nós vamos ler hoje, quando Jesus foi à cruz e ele leva todos os seus pecados, aliás, todos os nossos pecados sobre si. Diz assim, Atos 2:30, sendo, pois, profeta, quem? O rei Davi. Está bem? É disso que estamos a falar. Só o louvor, entretanto, depois da passagem pode subir, está bem?
Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe tinha jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte ou no Hades, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, de que nós somos testemunhas. Irmãos, Jesus levantou-se da morte para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir. A Bíblia diz que Jesus não foi deixado no Hades, na morte. Algures entre a morte e a ressurreição, Jesus esteve no Hades, Jesus esteve na morte. Para quê, irmãos? Para que nós não tenhamos de ir lá parar. Jesus conquistou, irmãos, conquistou a morte, conquistou o inferno. Por isso a Bíblia diz que Ele tem as chaves da morte e do inferno. Por isso a palavra diz: onde está a morte, a tua vitória, o teu poder, o teu aguilhão. Irmãos, nada, absolutamente nada é maior que este Cristo, que nos ama e por nos amar se entregou para nos salvar. Só que essa salvação, irmãos, materializa-se quando nós nos arrependemos e nos convertemos ao Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, isto não é discurso de forma alguma para nós sairmos da igreja. Ai, meu Deus do céu, o que é que vai ser da minha vida? Não, é discurso para nós termos consciência, queridos, que quer nós, quer aqueles que estão à nossa volta, se não confessam Cristo como Senhor e Salvador, o destino eterno deles, irmãos, é no inferno. É no inferno. E o que é que nós fazemos com isso, irmãos? O que é que nós estamos a fazer com esse facto, com essa realidade? Por isso, e convidava-vos a ficar de pé, haverá uma punição eterna, irmãos, mas em Cristo Jesus nós não vamos ter de lidar com ela. Porquê? Porque Ele nos liberta do pecado, da condenação, da morte eterna. O que é morte, irmãos? Morte é separação de Deus. Morte não são 1,5 metro abaixo de terra? Mais ou menos? 2? Hã? Irmãos, vocês tomem cuidado. Nós temos um coveiro aqui na igreja. Atos 3,19. São os últimos textos. Podes pô-los todos aí de uma vez. Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Irmãos, conversão é mudança de vida. Eu não tenho tempo para falar tudo, irmãos. Mas o Senhor Jesus disse: é pelo fruto que se conhece a árvore. Quer saber se alguém está convertido ou não? Vê a mudança que houve ou não houve na vida dele, na vida dela. Por isso é que aquilo que antes nos atraía, nos era agradável, deixa de ser, irmãos. Porque há coisas onde o Espírito de Deus não está. Há ambientes, há lugares, há companhias, inclusive, das quais Deus diz: foge daí. Irmãos, e porquê é que nós o fazemos? Porque nós voltámos para o Senhor, nós convertemos-nos ao Senhor. Isaías 59:2, são os vossos pecados, são os meus pecados. Irmãos, o que me separa de Deus é o meu pecado, não é o pecado do vizinho do lado, não é o pecado da mulher, é o meu pecado, é o teu pecado. Separa de Deus. Fazem separação entre vós e o vosso Deus. E qual é a consequência do pecado? A morte, irmãos. O salário do pecado é a morte. E como eu estava a dizer, morte na luz das Escrituras, irmãos. Não é morte física e sepultamento, irmãos. Isso é o destino de todos nós se Cristo não vier antes. E olhem que pelo andar da carruagem pode bem acontecer na nossa geração. E por último, Marcos 4:12. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Porquê que eu pus aqui este versículo? Porque Jesus falava por parábolas para que os seus fellowships, os seus irmãos, o povo, não se convertesse. Então, mas Jesus não veio para converter. É que Jesus tinha de subir à cruz, irmão. Jesus não veio só para alcançar os seus. Jesus veio para alcançar toda a humanidade.
Por isso, irmãos, os ouvidos deles precisavam de estar fechados, o coração deles precisava de estar fechado às verdades de Deus. Por isso falava-lhes por parábolas, porque Jesus tinha que terminar a sua existência humana lá na cruz do Calvário. O Filho do Homem tinha que, como Cordeiro de Deus, irmãos. Jesus era 100% Deus, 100% homem, irmãos. Por isso ele pôde viver uma vida isenta de pecado e como homem foi à cruz para restaurar o homem, a mim e a ti. Mas nós não podemos simplesmente ficar só convencidos. Nós precisamos de nos converter ao Senhor. Converter ao Senhor. O que é isso? Converter ao Senhor é viver para Ele. É viver em função dEle. É viver com Ele. Irmãos, é ter mais paixão para vir à igreja do que ir ao futebol, ver aquelas desgraças todas. Sério, irmãos, é ter mais prazer na presença de Deus do que ter prazer em qualquer outra coisa. Porquê? Porque é Ele, irmãos, a fonte, é Ele a vida, é Ele a eternidade. E leva a sério, querido, leva muito a sério. Quando Jesus cita e Apocalipse revela para mim e para ti, ficarão de fora os que deixam de segui-lo e os infiéis, e estes estão dentro da igreja. Estes dois primeiros grupos, irmãos, são aqueles que estão dentro da igreja. Eu tenho que dizer, infelizmente, serão alguns de vocês. A gente gosta de pensar que são só os outros. Serão alguns de vocês. Eu gostaria que não, irmãos. Quem me dera encontrá-los a todos lá na glória. E o pastor está isento. Não estou isento. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim. Paulo escrevia a Timóteo e dizia: Timóteo, toma cuidado de ti, para que, tendo tu pregado aos outros, não venhas tu a ser desqualificado. Irmão, a garantia, a segurança é eu viver com Cristo todos os dias, como se pudesse ser o último dia da minha vida. É eu estar aqui nesta manhã, pregando, desempenhando a minha função no corpo, sem saber se logo à noite estarei vivo, sem saber se amanhã acordarei para continuar a vida. Não julgues, pelo amor de Deus. Tu controlas o que quer que seja, tu não controlas nada. Tu não podes garantir que não tens uma morte súbita. Tu não podes garantir que não te dá um AVC fulminante. Tu não podes garantir, querido, que, sei lá, nós não podemos garantir, irmãos, que não cai um Boeing da TAP agora aqui neste momento, aqui em cima do prédio. Com tanto prédio para cair, tinha que cair em cima do nosso. Irmãos, nós não podemos garantir. Nós não podemos garantir, irmãos. Tu não podes garantir que um fanático qualquer entre aqui nesta igreja com uma arma e... pastor, isso só acontece lá na América. A gente não pode garantir, irmão. Não posso garantir que a descer a minha escada, escorrego cá desde o início e conto os degraus todos até cá abaixo e não parto ao pescoço ou outra coisa qualquer. Graças a Deus que naquele dia não parti nada. Irmãos, se me dissessem assim: tu vais cair da escada abaixo, vou agora, eu sou um jovem, tenho flexibilidade, subo e deixo aquilo a 2 em 2 degraus e às vezes a correr, agora isso a mim não me acontece. Irmãos, não me perguntem como é que aconteceu, mas aconteceu. O que é que eu quero dizer com isto? Não tenhas um dia por garantido. Não tenhas um dia por garantido. Por isso a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia na força do seu braço para o livrar. Vive com Cristo, vive para Cristo. Amém, querido? Aborrece o mal, foge do pecado. Foge do pecado, querido. O diabo é terrível.
O diabo não brinca. Como a pastora Tânia diz, o diabo não brinca de ser diabo, irmão. Então converte ao Senhor de todo o teu coração. Meu querido, Deus não é contra o prazer, Deus não é contra a diversão, Deus não é contra nada disso, porque a malta fica aí a dizer, puxa, ser cristão é deixar de... Não, agora não posso fazer isto, queridos, não tem a ver com o que podes ou não podes. Tem a ver com vida eterna ou morte eterna, tem a ver com isso, querido. Tu podes tudo. Tu podes tudo. O apóstolo Paulo escreveu e disse, posso todas as coisas. Eu quero te dizer que tu podes todas as coisas. Tudo o que te atravessa aí na cabeça que tu gostasses de fazer, tu podes fazer, mas percebe que há uma consequência para tudo. Queridos, eu posso agarrar no meu carro, irmãos, e quando houver aí uma manifestação que eu não concordo, eu agarro no carro e vou para cima deles todos. Atropelo 50 pessoas e mato 20. Eu posso? Claro que posso. Quem é que me proíbe? A lei diz que se tu fazes, vais de cadeia. Não fores linchado publicamente, não é? A lei diz que se eu transgrido, eu serei penalizado, mas eu posso fazê-lo. É só congeminar, é só ficar aí cheio de ideias loucas na minha cabeça e eu faço. Por isso Paulo diz, tu podes todas as coisas. Os homens desta igreja podem bater na mulher lá em casa. Podem. Mas se a gente souber, a gente vai lá acertar-te o passo. Porque quem julgas que és para bateres na nossa irmã? É sério, isso não é nada cristão. Não é? Vai passar a ser. Porque tirando raras exceções, irmãos, é uma covardia um homem bater numa mulher. A sério, é verdade. Mas pronto, mas esse não é o assunto da pregação. Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Porquê, irmãos? Porque todas elas ou me aproximam de Deus ou me afastam de Deus. Todas. Nada nesta vida é neutro. Nada. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, para que eu não tenha de ser réu deste julgamento para condenação, irmão. Porque o julgamento que a igreja... E atenção que Jesus disse, olhem que o julgamento de Deus começa pela sua casa, começa pela igreja. Jesus fala tanto de julgamento, irmãos. A Bíblia fala tanto deste ensino, irmãos. E hoje, não se ouve falar sobre ele na igreja. Porquê? Porque isto não dá entusiasmo. É só olhar para a vossa cara, irmãos. Para a gente concluir, temos que mudar o discurso, porque o pessoal fica aterrorizado. Irmãos, aterrorizado vai ser o dia em que o Senhor, alguém ouvir de Jesus estas palavras: aparta-te de mim, não te conheço. Aí agora, Jesus, volte para a terra. Não! Tu és lançado no lago de fogo e enxofre, que arde para todo o tempo. E o pessoal diz assim, isso não é amor. Amor, irmãos, foi aquilo que Jesus fez quando se entregou lá na cruz do Calvário. Quando disse, eu pago o preço. Eu resgato a tua alma da morte. Eu resolvo o problema da condenação eterna, para que não vás lá parar. Porque o que eu quero é que tu tenhas vida eterna. O que eu te quero é na presença do Pai pelos séculos dos séculos. Mas a escolha é tua. Se te arrependeres e te converteres ao Senhor de todo o teu coração. O que é de todo o coração, irmãos? É todo dia, toda a hora, sem parar, eu querer fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. E o que Deus quer que eu faça, que eu ande como Cristo sobre esta terra. Como Cristo andou, assim seja eu também. Amém, querido? Por isso, nós não podíamos terminar sem deixar de te dar a oportunidade. Não de...
aceita Cristo para ir morar no céu. Irmãos, está certo, aceita Cristo, mas é mais do que aceitar, é render-te, é converter-te, é voltar-te, é decidir, não, eu quero este Cristo. Aborrecer o mal e apegar-te ao bem. Deixares a palavra transformar. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, nesta manhã, irmãos, amigos, neste caso o convite é para os amigos, porque se alguém se vier converter a Cristo, é porque ainda não é irmão, vai passar a sê-lo. Se alguém que esteja aqui conosco nesta manhã, que queira de facto entregar a vida a Cristo. Esta semana ouvi uma coisa interessante. Quantos conhecem o Cristiano Ronaldo? Quem é que conhece o Cristiano Ronaldo? Por exemplo, vocês não conhecem? Eu conheço, é futebolista, é português, marcou aí todos os golos e mais alguns, tem bolas de ouro, tem recordes uns atrás dos outros, tem um coração humanitário em muitas causas, sim, é convencido numa série de outras. Quantos conhecem o Cristiano Ronaldo? Eu conheço, tenhas medo. Conheces ou não conheces? Pronto, não, vocês nunca ouviram falar dele? Isso. Agora pergunto-te eu, se tu fores lá bater à porta dele, será que ele te conhece para te abrir a porta? Não. Ou vocês quando alguém bate à porta da vossa casa, mesmo sem conhecerem, vocês abrem-lhe a porta? Entre, nunca ouvi de lado nenhum, não sei quem é, quem representa, mas pode entrar. Não, irmãos, a gente abre a porta a quem conhece, ou então a quem tem credenciais e a gente tem confiança para lhe abrir a porta, porque é o técnico disto, é o... Será que és conhecido, Jesus, ao ponto de Ele te abrir a porta? Eu não citei hoje o versículo, não li, mas vou citá-lo. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, em Teu nome. Ou seja, nós conhecíamos Jesus, nós falávamos de Ti, nós ouvíamos falar de Ti, nós fizemos tantas coisas por Ti, mas o Senhor Jesus lhes dirá de forma explícita, aberta: não te conheço. Aparta-te de mim, tu que praticas a iniquidade. E o Senhor Jesus disse: aparta-te para onde? Irmãos, está na altura de nós lermos a Bíblia e acreditarmos naquilo que nós lemos, irmãos. Ele precisa conhecer-te tanto quanto tu precisas conhecê-lo. Precisamos de ser íntimos um do outro. Amém? Glória a Ti. Inclina o teu rosto, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesta manhã, Deus. O Senhor envia a Sua palavra, Deus, não é para condenação, é para salvação, é para arrependimento. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E temos toda uma geração aí fora, Deus, que vive de costas voltadas para o Senhor. Mas o mais grave, Senhor, pior ainda, é uma igreja que se diz igreja, que vive para si, que busca os seus próprios interesses, que busca aquilo que vem das tuas mãos, quer as bênçãos, mas não quer o abençoador, quer o Salvador, mas não quer o Senhor, porque continuamos nós a querer reinar sobre a nossa própria vontade. E ou reinas tu, ou reino eu. Ou o Senhor é o Senhor da minha vida, ou continuarei eu a ser o Senhor da minha própria vida. Deus, e esta é a realidade dos factos, nua e crua. E eu oro, Pai Deus, em nome de Jesus. Porque como nós lemos lá em Deuteronômio, quem dera, é o Senhor Deus a dizer, quem dera que esta geração me temesse, me amasse, vivesse para mim, guardasse em todo o tempo todos os meus mandamentos. Senhor, em Cristo Jesus hoje nós somos justificados e nós somos
chamados, desafiados a viver desta forma. Que o Senhor tenha prazer em nossa vida. Pai, no nome de Jesus. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver, Deus, com uma vida de obrigações e proibições. Tem a ver com paixão, Deus. Paixão pelo Senhor. Gratidão por tão grande salvação. Por isso a palavra já nos diz: como escaparemos nós? Como? Se não atentarmos para uma tão grande salvação. Pai, eu oro e eu peço no nome de Jesus que nesta manhã o Teu Espírito, Senhor, contenda connosco, nos convença, não por medo, não por medo. Então é melhor. Senhor, nós precisamos chegar a Ti, não por medo do inferno, mas por desejo de estar contigo, por desejo de Te conhecer, por paixão pela Tua presença, por quem se entregou lá na cruz do Calvário para nos livrar da condenação eterna, porque ela está diante de todos nós, a eternidade está diante de todos nós. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Enquanto o grupo nos ministra aqui um louvor, amém, se alguém quer nesta manhã, se alguém percebe que precisa realmente converter-se ao Senhor por inteiro, também vem à frente rapidamente, nós queremos rapidamente também orar por ti.